Abra sua Bíblia comigo no Salmo 103, por gentileza. Salmo de número 103. Vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta neste Salmo até o final da nossa reflexão aqui, do nosso tempo aqui juntos, ok? Pois bem, nós temos vivido dias onde o tempo parece que está passando mais rápido. Inclusive é meio que comum ouvirmos isso. Os dias estão passando mais rápido. O tempo está passando mais rápido. Já estamos aí, o Natal já está quase aí. Falta um mês para o final do ano, já está acabando o ano de novo. E nós estamos, parece que presos numa rotina louca que tem nos engolido, e nós estamos simplesmente tentando sobreviver a ela. Parece que essa é a nossa realidade hoje. Vivemos a rotina do ocupado. A pessoa que é bem-sucedida é a pessoa que tem a agenda dela lotada. A criança que vai ser feliz no futuro é a criança que tem a agenda dela lotada. Na minha época, ser criança era sair meio-dia da escola e ficar até as 8 da noite na rua, jogando taco, jogando bolinha de gude, peão, batendo carta. Muitos aqui nem sabem do que eu estou falando. Creiam, eu nem sempre fui gordinho assim, mesmo gordinho dava para brincar, tá bom? As meninas brincavam de boneca, ficavam o dia todo também brincando com as amigas, mas hoje não. Hoje a criança feliz, na nossa concepção, a criança feliz e a criança bem-sucedida é a criança que ou passa o dia todo na escola, período integral, ou ela sai, e logo que ela sai, ela já está atrasada, porque ela sai com horário para chegar no inglês. E depois do inglês ela tem dança, e depois ela tem ginástica, e depois ela tem luta, e depois ela tem sei lá o quê. Coitada das nossas crianças, mas nós estamos vivendo dias loucos, dias onde o tempo tem sido nosso adversário, nosso inimigo. E essa realidade tem feito com que comecemos a conceber as coisas no quesito quantidade e não mais qualidade. O que importa é fazer muita coisa, não necessariamente fazer bem feito ou fazer com gosto. Eu faço muita coisa, eu preciso colocar os meus filhos em muitos cursos, eu preciso arrumar muitos empregos, eu preciso ter muitos hobbies, eu preciso, para descansar, ler um jornal. Eu não consigo descansar simplesmente não fazendo nada. Você já reparou isso? Você, para descansar, você precisa ler uma revista, ou você precisa ligar a televisão, ou você precisa ler um livro. Nós não conseguimos mais desligar a cabeça. E nós deitamos, e parece que vamos dormir cansados, porque a rotina é louca, mas o problema é que acordamos já cansados, porque a rotina tem nos engolido. E essa realidade, ela tem entrado nas nossas igrejas. Essa realidade, ela tem se feito presente aqui no nosso meio. Cristãos que têm vivido dias onde o ativismo, o fazer muito para Deus, tem substituído a qualidade do relacionamento e do tempo com Deus. Esses são os nossos dias. O problema do ativismo e o problema dessa vida desenfreada e corrida e louca é que nós temos vivido também, ao mesmo tempo que temos vivido um período onde a nossa geração vive correndo atrás de tudo, temos vivido um período onde o índice de depressão, desânimo, tristeza, apatia nunca foi antes tão grande como é hoje. Pessoas que sentem-se desanimadas o tempo todo, cansadas o dia inteiro, tristes a tarde toda, deprimidas a vida inteira. Essa é a nossa geração. Essa é uma geração onde as crianças estão enfrentando depressão. Essa é uma geração onde você olha para uma criança e ela diz para você que está sempre cansada. Mas eu estou cansado. Mas eu estou cansado. A nossa geração não. Tempos atrás, ficaríamos a noite toda acordados e brincando. Agora não. O ativismo tem tirado a nossa alegria, tem tirado o nosso humor, tem tirado a nossa vida.
E isso tem entrado nas nossas igrejas. Alguma vez você já se sentiu, mesmo sendo um cristão, mesmo vindo à igreja, ouvindo um monte de coisa aqui, alguma vez você já se sentiu desanimado? Desanimado no seu relacionamento com Deus? Desanimado na sua família? Não estou dizendo em pecado, eu estou dizendo desanimado. Não aguento mais, estou cansado, isso está chato, mas de novo culto, mas de novo igreja, não sei se eu vou ler a Bíblia, não sei se eu vou prestar atenção. A sua mente, ela desliga rapidamente. Nós temos vivido dias onde nós temos enfrentado um grande desânimo. Isso tem feito com que muitos cristãos vivam um cristianismo frio, um cristianismo apático, um cristianismo desanimado, mesmo obedecendo a Deus. Um cristianismo filme preto e branco. Sabe quando sua vida parece que está tudo como um filme preto e branco? Não tem nenhum problema, mas eu estou desanimado. Essa é a nossa geração, a geração do desânimo. A questão é que quando nós falamos de desânimo, quando nós falamos de apatia, quando nós falamos de frieza, quando nós falamos de mornidão, de falta de entusiasmo, falta de empolgação, a questão é que, muitas vezes, nós temos vivido momentos e dias no nosso relacionamento com Deus, onde nós temos focado apenas duas áreas do que compõe o ser humano. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Significa que eu e você somos seres dotados de inteligência. Eu e você somos seres dotados de raciocínio, de inteligência. Nós aprendemos e evoluímos no nosso aprendizado. Ser humano significa não apenas que eu tenho inteligência, mas que eu tenho também vontade. Eu consigo tomar decisões, eu consigo escolher, eu consigo até ficar em dúvida, mas eu consigo tomar decisões. Isso é ser humano. Deus é assim. Deus é um ser inteligente, Deus é um ser volitivo, e esses atributos Ele nos concedeu. Mas existe um terceiro atributo, que eu creio ser o atributo que nós temos mais negligenciado e deixado atrás da cortina da nossa vida. Porque ser humano significa ter inteligência, ser humano significa ter vontade, mas ser humano também significa ter emoções. E nós não temos trabalhado as nossas emoções. As nossas emoções, temos deixado elas para alguma mensagem de autoajuda no Facebook. As nossas emoções, temos deixado elas para os livros do Augusto Cury, ou para os conselhos da Ana Maria Braga, quiçá da Xuxa. Ela tem um programa na TV ainda, eu vi outro dia. Mas nós não temos trabalhado aquilo que faz parte do nosso ser, do ser humano. Trabalhamos a nossa inteligência, trabalhamos a nossa vontade, mas esquecemos de trabalhar as nossas emoções. E para cada uma dessas três áreas, inteligência, vontade e emoções, existem práticas bíblicas que nos ajudam a crescer no relacionamento com Deus. Por exemplo, para o nosso intelecto, Deus nos deu a prática do estudo da palavra dEle. Quanto mais eu estudo a palavra dEle, mais a minha inteligência, o meu raciocínio, a minha sabedoria, o meu conhecimento cresce no relacionamento com Deus. No quesito vontade, Deus também nos deixou uma prática bíblica, que é a prática da oração. Por que você ora? Você ora porque você está triste, ou porque você não quer obedecer a Deus, ou porque você quer e não consegue? Deus me ajuda. Não é isso que você fala para Ele? Deus me perdoa porque eu errei, a minha vontade não foi a tua. Mas existe uma prática bíblica que nós temos esquecido. E essa prática bíblica, ela é apresentada no Salmo 103. Para a nossa inteligência, estudo da palavra de Deus. Para a nossa vontade, oração. Mas e para as nossas emoções? Como é que Deus trabalha nas nossas emoções? Existe uma prática bíblica chamada meditação. A meditação tem sido ignorada e negligenciada nos nossos dias. Não, meditação não significa que agora a gente virou budista, ou que agora a gente virou hindu. Não é isso que eu estou querendo dizer. Meditação não significa que você vai ter que cruzar suas pernas, fechar seus olhos e ficar lá respirando, assoprando. Não é isso que eu estou dizendo.
mas meditação na palavra de Deus. Davi era um homem que meditava na palavra de Deus. Salmo 119, 97. Deus, como eu amo a tua palavra. Medito nela o tempo inteiro. Meditar não significa pensar. Não só isso. Porque Davi aqui neste salmo, ele não está falando e ele não está trabalhando o seu cognitivo, nem o seu volitivo, mas ele vai trabalhar o seu emocional. E sim, irmãos, nós precisamos trabalhar o quesito emocional das nossas vidas. Salmo 103, versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga o Senhor, versículo 2, a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Com quem Davi está falando aqui neste salmo? Versículo 1. Com quem ele está falando aqui no salmo? Ele não está falando com Deus. Com quem ele está falando? Com a sua alma. Davi parece que, percebendo que tinha algum problema interno acontecendo dentro dele, talvez uma mornidão, uma apatia, uma frieza, um desânimo, ele para tudo que ele estava fazendo, e o homem segundo o coração de Deus, para agora, para falar com o seu próprio coração. É isso que Davi vai fazer. Davi vai trabalhar a meditação, porque meditar significa tirar daqui e trazer para cá. Isso é meditar. Meditar significa pegar aquilo que eu já sei e fazer com que aquilo aqueça o meu coração. Isso é meditar. Meditar é pegar aqueles conceitos e aquelas informações que eu aprendi, e antes de eu querer obedecer, elas precisam primeiro aquecer o meu coração. E nós temos vivido dias onde você e eu agimos assim, ó, quer ver? Você vem para a igreja, aí eu ou o Renato, a gente vem aqui, ensina um princípio bíblico para você, intelectual, cognitivo. Aí você sai daqui e sabe o que você faz? Você vai querer obedecer. Você ora, você fala, Deus, me ajuda a obedecer. E aí você tenta obedecer, e aí na segunda-feira você escorrega, na terça você já esqueceu, na quarta você nem lembra o que você ouviu aqui no domingo. Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos deixado aquela prática que fica no meio do estudo e no meio da oração, aquela prática que faz com que a palavra de Deus entre no meu coração. Nós não temos deixado a meditação da palavra de Deus fazer vida nas nossas vidas. Eu e você ouvimos coisas e queremos obedecer essas coisas. O problema é que se nós não colocarmos isso aqui que ouvimos dentro do nosso coração, a obediência, ela vai durar pouco, porque chega uma hora que ela não faz mais sentido, porque eu não vivo por aquilo, eu não vibro por aquilo, igual eu vivo e vibro pelo meu time de futebol, igual eu vivo e vibro pela novela que eu assisto. Você já viu como nós temos facilidade de nos emocionar com o nosso time? A gente chora quando o nosso time marca um gol. Você já viu como nós temos facilidade de nos emocionar com um filme? Nós sabemos que aquela história não é real, sabemos que aquele cachorrinho não vai morrer no final do filme, mas ele foi atropelado e a gente chora, porque você fala, por que o cachorrinho foi atropelado? Hoje à tarde eu chorei vendo um filme de cachorrinho com a minha filha, por isso que eu lembrei. Filme chato, mas eu quis ver comigo, eu vi com ela. A gente chora, a gente se emociona com coisas banais, mas a gente esquece de se emocionar com um Deus eterno que transforma as nossas vidas. Eu ouço coisas e já quero obedecer. Se eu não sentir amor por aquilo, se eu não sentir amor por Ele, se o meu coração não pulsar de alegria por Ele, essa prática, ela vai durar pouco, e o desânimo vai chegar rápido. Por isso, o Salmo 103, versículo 2, ele é um salmo onde Davi está tentando fazer com que a alma dele vibre pelo Senhor. Ele está tentando fazer com que o coração dele pulse mais forte, de amor e de alegria por Deus. Versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos benefícios dele. Sabe com que ele está falando? Ele está falando com o coração dele. Ele não está orando, ele não está pregando um sermão,
ele está, parece que, saindo fora do corpo dele, olhando para ele e falando: acorda, Davi, tem mais. Não é só saber de ouvir falar, é sentir e vibrar também. E ele vai aqui falar com o próprio coração dele. É uma autoanálise, é um autodiálogo. Ele está falando com ele mesmo. Ele não está falando com Deus aqui, ele está falando com ele. E de tempos em tempos, eu e você precisamos fazer o mesmo. Porque de tempos em tempos nós precisamos parar e lembrar: ô Paulo, fera, acorda, lembra quem você é. E lembra quem Deus é para você. E é isso que Davi vai fazer. Porque ele vai tentar lembrar a alma dele, coisas que a mente dele já sabia, mas coisas pelas quais o coração dele já não vibrava mais. Já não vibrava mais pelo louvor, não vibrava mais pelas bênçãos de Deus, não vibrava mais pela oração. Eu me lembro de quando eu me converti. Quando eu me converti, quando eu entendi o Evangelho, se converter é isso, é entender o Evangelho. Quando eu entendi que eu era um pecador e que Jesus morreu por mim, quando eu entendi isso, eu comecei a estudar a Bíblia. E eu lembro que eu lia a Bíblia e eu chorava no meu quarto, chorava. Eu falava: cara, que louco. Eu não tinha os jargões bíblicos, tá? Que bênção. Então eu falava: que louco, velho, que louco isso. Como é que Deus faz fogo descer do céu? Porque esse loucão aqui ficou gritando, pedindo, cara. Como Deus foi bom com ele. Estou falando lá do Elias, né? Histórias como essa me emocionavam. Mas o problema é que eu fui para o seminário. E no seminário, quando eu fui para o seminário, eu falei: nossa, lá eu vou chorar todo dia, lá eu vou me emocionar, eu vou vibrar. Chega lá um monte de livro de teologia, um monte de negócio frio, duro de engolir. E eu não lembro de ter vibrado nem um dia no seminário. E eu fui para lá achando: nossa, o seminário vai ser legal. O seminário foi uma droga. Não, foi uma benção, foi uma benção. Eu ensino para vocês o que eu aprendi lá. Mas era chato, eu não vibrava com aquilo. Eu saía da aula, eu ia para a aula na expectativa: nossa, hoje vai ser linda a aula, hoje Deus vai falar comigo. Nada, era um professor lá, falando hebraico, falando grego, os negócios. Eu falei: meu Deus, por que me desamparaste? De tempos em tempos a gente precisa parar e lembrar do que Deus fez por nós. É isso que Davi vai fazer aqui. Rapidamente eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do Salmo, para você ver coisas importantes que Davi vai lembrar para a própria alma dele, que são coisas importantes para mim e para você, porque são coisas que Deus fez por Davi, mas Ele faz por nós também. Versículo 3: ei, minha alma, acorda minha alma, é Ele quem perdoa todos os meus pecados. Não, ele já sabia disso, na mente dele ele sabia disso, mas ele está tentando fazer com que a alma dele acorde. Rapaz, Davi, lembra, cara, ei, coração, sinta alegria porque você foi perdoado. Mas mais do que isso, não apenas perdoado, ele continua e diz: Ele cura todas as suas, ou todas as minhas doenças. E aqui, irmãos, eu preciso só fazer um parênteses, abrir um paralelo aqui para vocês, uma coisa importante. Quando ele diz para a alma dele: é Ele quem cura todas as minhas doenças, eu já vi esse versículo ser usado muitas vezes de modo errado. Ele não está dizendo que quando eu sou convertido, todas as doenças que eu tenho são curadas. Não é isso que está dizendo aqui. Davi não está negando que Deus pode curar uma doença, e nós precisamos orar por isso, mas não é isso que ele está dizendo aqui. Davi está fazendo uma alusão a Deuteronômio capítulo 29, versículo 22. Eu vou ler para você. Deuteronômio 29, versículo 22. Moisés está repetindo a lei para o povo que vai entrar na terra prometida. E ele diz assim lá. Moisés, primeiramente, ele vai dizer assim: olha, não desobedeçam a Deus. Vocês vão entrar na terra prometida, não desobedeçam a Deus. Se vocês desobedecerem a Deus, Deus vai castigá-los. Versículo 22 do capítulo 29. Os seus filhos, os seus descendentes, os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças que o Senhor teu Deus te afligirá, caso você desobedeça a lei dele. É disso que Davi está falando. Sabe o que Davi está falando no Salmo 103? Davi não está falando de doença natural, Davi está falando do castigo do pecado. Davi está dizendo assim: Deus nos perdoa dos nossos pecados, Deus nos livra das consequências dos nossos pecados.
Sabe como a gente pode chegar a essa conclusão? Porque a palavra aqui no versículo 3, doenças, é a mesma palavra lá de Deuteronômio 29 e 22. E é a única vez que essa palavra aparece em toda a Bíblia. Ela só aparece 2 vezes. O termo doença, ele aparece outras vezes, mas o termo hebraico só aparece 2 vezes. Deuteronômio 29 e lá em Salmo 103. O que Davi está dizendo é: ei alma, Deus perdoa os seus pecados, e Deus perdoa e livra você das consequências dele, do fardo que você carrega por ele. Você lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento? O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo matou cristãos. O apóstolo Paulo entregou cristãos à morte. Humanamente falando, as pessoas olhavam para ele e diziam: esse cara nunca vai poder servir a Deus, esse cara foi um assassino no passado. O que Deus faz com ele? Deus faz com que ele se torne o maior pregador de toda a história da igreja antiga. Sabe por quê? Porque Deus não apenas o perdoou, mas Deus fez dele nova criatura. As coisas velhas já passaram. É isso que Davi está falando aqui. Davi está falando: Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos perdoa e nos dá uma ficha limpa. É isso que Ele está falando. As doenças que Ele está dizendo aqui são consequências do pecado, consequências do erro. Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, e ainda assim foi o homem segundo o coração de Deus, quando recebeu o perdão do Senhor. Versículo 4: Ele que resgata a sua vida da sepultura, lá do fundo do poço. Ei alma, Deus te perdoou, Deus te deu uma ficha limpa, Deus foi lá no fundo do poço te buscar. Ei alma, Deus te dá caráter novo, bondade e compaixão, tudo que Jesus cobra no Novo Testamento, bondade e amor ao próximo. Deus nos dá isso, coisas que não tínhamos antes, Deus nos dá agora. Ei alma, você lembra como você era egoísta? Ei alma, você lembra como você não amava seus pais? Ei alma, você lembra como você não se importava com ninguém? Lembra, alma, acorda. Olha o que Deus fez por você, alma. Versículo 5: Que enche de bens a tua existência, de modo que na sua juventude se renova, de modo que a sua juventude se renova como águia. E aqui é uma questão no hebraico, onde o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: a tua velhice será abençoada e será renovada como se você fosse um jovem. O que ele está dizendo é que quando você for velho, alma, você não vai ser aquele chato ranzinza, você vai poder ser um velho feliz. É isso que ele está dizendo. Mesmo quando você, Davi, ficar velho, tu não vai ser aquele velho mal-humorado, chatão, esperando a morte chegar, porque aquele que teme o Senhor vive uma vida feliz. Ele continua falando com a alma dele, versículo 6: Mas agora ele parece que para de olhar só para ele, porque tudo que Deus fez, e o amor de Deus, e a bondade de Deus é tão grande, que ele começa a olhar para fora da vida dele, e olhar para tudo que Deus fez para a nação dele. Versículo 6: O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E talvez aqui o próprio Davi esteja lembrando os meses, quiçá o ano, que ele ficou escondido numa caverna fugindo de Saul, aquele tempo onde ele estava sendo perseguido até a morte. Pô, Davi, lembra o que Deus já fez por você, cara? Lembra de onde Ele te tirou? Você estava lá no escuro, na caverna, chorando. Quantas vezes você já não se encontrou igual Davi? Desesperançoso, aflito, sem chão, com medo do amanhã. E você clamou a Deus e Deus te respondeu. Eu já passei por isso. E Ele está lembrando: alma, a minha mente sabe tudo isso, mas você não está vibrando por isso, você não está feliz por isso, cai na real. Ele continua e diz o seguinte, versículo 7: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: ei alma, acorda alma, o Deus criador do universo se revelou ao ser humano, por meio de outro ser humano. O Deus que fez o universo falou com a gente. Alma, acorda. Você não fica feliz, não? Você fica feliz em nenhum jornal, você fica feliz em nenhuma notícia que seu time ganhou, você fica feliz em ver que o seu político está indo bem, mas você não fica feliz em saber que o Deus criador do universo falou com você. Alma,
É isso que ele está dizendo para ele mesmo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 16, nos lembra que Deus falou conosco agora de modo completo. Porque agora aquela mensagem que para Davi era incompleta, para nós é completa. Romanos capítulo 1, 16, ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho não é a mensagem de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu e você temos o poder de Deus nas mãos. Um livro que é capaz de mudar a nossa mente, um livro que é capaz de mudar o nosso destino eterno, um livro que é capaz de mudar as nossas emoções, as nossas convicções. Poder de Deus. Pô, mas isso não me faz feliz. É assim que muitos de nós nos encontramos. Ah, legal, eu tenho a Bíblia, interessante. Um filme, preto e branco. Eu sei de tudo isso, eu vivo tudo isso. Não, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, mas eu não vibro, eu não... Versículo 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. E agora aqui, irmãos, Davi ele não está citando essa frase aqui ao Léo. Davi está olhando para a alma dele e está lembrando de um dos períodos mais desgraçados da história de Israel até então. Porque isso aqui é uma citação de Êxodo. O versículo 8 do Salmo 103 é uma citação de Êxodo 34, versículo 6. Eu vou ler para você o que diz lá. Êxodo 34, versículo 6. Você se lembra o que acontece em Êxodo capítulo 32? Você lembra o que acontece lá em Êxodo capítulo 32? Você não lembra? Eu vou lembrar então. Êxodo capítulo 32. É quando Moisés está descendo do Monte Sinai. Quando Deus falou com ele, agora ele está chegando para o povo feliz, para dizer: ei povo, Deus falou conosco. E quando ele chega lá embaixo da montanha, aquele povo que 40 dias atrás tinha feito um juramento de ser fiel ao Senhor até o fim, quando ele chega lá, aquele povo tinha construído um bezerro de ouro, um ídolo. E ele pega aquelas 2 tábuas, ele joga no chão e fala: seus miseráveis, seus cachorros sem vergonha, vocês não têm palavra. É isso que Moisés faz, Moisés surta. E aí Deus diz para ele: Moisés, eu vou aniquilar toda essa gente, porque essa gente é mentirosa, essa gente é falsa. Eu salvei eles, eu tirei eles do Egito, eu abri o mar, e é assim que eles me tratam. E aí no capítulo 33, Moisés chora, e Moisés implora: Deus, por favor, o meu povo é miserável mesmo, Senhor, mas tem misericórdia de nós. E Deus só estava esperando Moisés orar, porque no capítulo 34, versículo 6, ele diz assim: passou então diante de Moisés, proclamando o Senhor: Senhor, Senhor, eu sou o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Salmo 103, versículo 8. É isso que Davi está lembrando. Davi está lembrando a alma dele: oh, alma, nem era para a gente existir, era para a gente ter sido destruído, era para a nação de Israel não existir. Gerações passadas nós fomos infiéis a Deus e Deus é paciente. Eu estou aqui hoje, nem era para eu existir. Pô, isso não me alegra. Versículo 9: Deus não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Nós somos assim, nós acusamos os outros sem cessar. Deixa alguém pisar na bola com você. Sempre que você puder, você vai jogar isso na cara da pessoa. Nós ficamos ressentidos para sempre, fazemos o biquinho, cruzamos o braço: não, eu vou te perdoar, mas vai demorar muito. Deus não é assim. Versículo 10: não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Não. Você já pensou se Deus fosse nos tratar de acordo com os erros que a gente comete com Ele? Ele não trata a gente assim. Ele tratou uma pessoa de acordo com os nossos pecados. Ele tratou uma pessoa de acordo com as nossas iniquidades: Jesus Cristo na cruz. Foi lá na cruz que Jesus deu aquele grito desesperado, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Lá toda a ira de Deus contra a humanidade caiu, lá em Jesus, não em mim, não em você. Se isso não aquece o seu coração, eu não sei o que mais pode aquecer. Versículo 11: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Para com os que o temem. Como o ocidente está longe do oriente, ou vice-versa, assim ele afasta para longe de nós
as nossas transgressões. Deus não fica esfregando na nossa cara o pecado dia após dia. Não, eu te perdoei, mas lembra que ontem você fez isso. Ele não faz isso com a gente. Nós agimos assim, mas Ele não. Versículo 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ei, alma, Deus trata você como um filho. Deus não trata você como um inimigo, mas como um filho. Pois Ele sabe que somos formados, lembra-se que somos pó. Versículo 15. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que vai-se quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. O amor leal do Senhor, o seu eterno amor, está com aqueles que o temem. A sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e lembram-se de obedecer aos seus preceitos. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo o seguinte: ei, alma, estou acabando, mas só para, antes de terminar, alma, lembra de um detalhe: você é passageira, mas Deus é eterno. Deus dura para sempre. Deus dura para sempre. Você, alma, você vai chegar ao fim um dia. Seus gostinhos pessoais, suas crises emocionais, isso tudo vai acabar. Sabe o que ele está dizendo? Que a nossa vida só tem sentido na perspectiva do eterno. Se eu tentar viver a minha vida na perspectiva do material, terreno, passageiro, eu vou me frustrar, eu vou me desanimar. E é por isso que muitos de nós estamos desanimados e frustrados, tristes, apáticos, porque temos vivido vidas de acordo com essa estrutura, com este padrão, esquecendo que a nossa vida é eterna junto com Ele ou não. O Senhor é eterno. O nosso investimento no relacionamento com Ele vale muito mais a pena. E Ele vai dizer no versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como o Rei domina sobre tudo o que existe. Efésios 1, capítulo 1, versículos 19 a 23. Paulo nos lembra disso daqui, nós já estudamos antes. Assim, irmãos, ele vai terminar o salmo, ele vai terminar essa conversa com a alma dele, mas ele pega essa conversa com a alma dele e faz disso uma música, que entra aqui no saltério, que entra no livro dos cânticos. E ele vai terminar isso daqui, não agora falando com a alma dele apenas, mas gritando aos quatro cantos do mundo. Versículo 20: bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está sugerindo para o universo adore o Senhor, porque todo o seu universo é limitado, mas o Senhor é eterno. E é interessante porque nós cantamos uma música aqui, que diz que um dia o Senhor virá e um dia o Senhor reinará. Um dia isso vai acontecer, um dia isso que Davi sugeriu vai ser real, porque Apocalipse nos diz que todo joelho vai se curvar diante de Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia já garante isso aqui, que Davi perguntou e pediu e sugeriu. Isso um dia vai acontecer, e eu e você sabemos disso, e Davi nem sabia. Mas o interessante é como ele termina o salmo, porque ele começou falando com a alma dele, depois ele vai sugerir: ó universo, ame a Deus de todo o coração. Mas ele vai terminar dizendo assim: enquanto isso não acontece, enquanto todo o universo não se curva ao Senhor, ei, minha alma, bendize tu ao Senhor. Não importa que ninguém bendiga, você, minha alma, você precisa bendizer, você precisa louvar o Senhor, você precisa amar a Deus. Eu e você temos vivido dias onde nós recebemos informações e já queremos agir. Essas informações precisam passar pelo nosso coração, a gente tem que vibrar com elas. Se a gente não vibrar com elas, nada vai mudar, nada vai acontecer. Você pode até não pecar, mas a sua vida vai continuar sendo um filme preto e branco. Você já pegou um filme colorido para assistir e um filme preto e branco? Qual que tem mais graça? Para a gente, para a nossa geração, é um filme colorido, né?
É um filme que parece que tem vida. Parece que alguns de vocês aqui estão precisando, junto comigo talvez, fazer com que esse filme preto e branco que temos vivido se transforme num filme colorido. E eu me lembro de uma fase muito triste lá no seminário. Uma fase onde eu estava vivendo dias de muita crise espiritual e emocional. E eu parei para fazer isso que Davi sugeriu. Eu peguei e fiz uma lista. Tudo que Deus já me deu, tudo que Deus fez por mim. Eu achei que eu fosse demorar uns 5 minutos. Fiquei mais de 2 horas escrevendo aquela lista. E aquilo foi alegrando o meu coração. E eu fui lembrando de coisas que Deus fez por mim. Sabe, irmão, eu não quero te dar nenhuma ordem hoje, nenhuma regra, nada disso. Eu quero te dar um conselho. Use o quarto de oração. Use o seu cantinho com Deus, que temos falado tanto dele nas últimas semanas. Usa ele. Faz igual o Davi. Faz uma lista. Tudo de bom que Deus já te deu. Porque a Bíblia diz que todas as coisas boas que acontecem na sua vida, elas vêm de Deus. Tiago 1, versículo 17. Talvez você esteja precisando fazer isso. Lembrar tudo de bom que o Senhor já te fez. Lembrar de coisas boas que Ele já te deu. Porque se isso não aquecer o seu coração, se isso não aumentar o seu amor por Ele, nada vai aumentar. Eu posso pôr a mão na sua cabeça, você pode chorar, você pode distribuir, não vai mudar nada. Porque o seu coração, só quem tem acesso a Ele é você. É você. E este salmo nos ajuda a lembrar que nós precisamos, não apenas de informações, não apenas de ação, mas nós precisamos de emoção também. Senhor, alegra o meu coração. Senhor, me muda do filme preto e branco para um filme colorido. Traz alegria para a minha alma, Senhor, porque eu preciso do Senhor até para isso. Se você parar para fazer uma lista, se você parar para analisar tudo de importante na sua vida, se você for uma pessoa temente a Deus e um cristão, você vai ver que a coisa mais importante da sua vida é uma pessoa chamada Jesus Cristo, aquele que morreu por você e ressuscitou, e te dá vida, te dá perdão, apaga o seu passado condenado, te dá relacionamento com Deus, te dá alegria, te dá uma família, te dá uma esperança eterna, te dá acesso a Deus Pai. Se Jesus não for tudo que aqueça o seu coração, nada será capaz de aquecê-lo. Eu quero orar por você e por mim, pedindo que Deus nos ajude a amá-lo mais, a vibrar mais por Ele, a sentir um prazer maior em estar no relacionamento com Ele. Porque o quarto de oração é um local para eu chorar, para eu desabafar, mas também é um local onde eu preciso relembrar quem é o meu Deus e quem sou eu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Sim, somos pó, viemos do pó e um dia ao pó retornaremos, mas não somos apenas pó, pois somos seres espirituais, seres que possuem a capacidade de viver eternamente ao seu lado. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não apenas exige coisas de nós, trabalho, e aliás, o Senhor nem exige nada de nós. Não apenas nos dá informações para a nossa mente, mas a única coisa que o Senhor pede de nós é que a gente te ame, e isso envolve emoção, e muitas vezes nos esquecemos desse detalhe. Senhor, ajuda o teu povo a meditar na tua palavra, ajuda o teu povo a olhar para a Bíblia, não como um livro técnico para ensinar algo a alguém, ou um livro de autoajuda, mas um livro de ajuda que vem do alto, vem do Senhor, para as nossas almas, para a nossa alegria, para a nossa satisfação no Senhor. Senhor, ajude-nos a lembrar que no fim, nossa vida é passageira, mas o Senhor é eterno. E o bem mais precioso que temos é poder nos relacionar contigo hoje, aqui e no porvir também, por meio daquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo, o justo, o Messias e nosso Salvador. É por Ele
que nós oramos, e é pedindo que o nosso amor por Ele, sobretudo e também pelo Senhor, aumente a cada dia, que nós oramos agora. Amém e amém.